viver sem celular, né? Além de fazer chamadas, o aparelho virou, Pedro Trindade, um arquivo pessoal. O que é que tem lá tanto? Tem fotos, tem acessos a serviços bancários, redes sociais, e-mails, senhas. Mas toda essa praticidade, Pedro, não sei se você concorda comigo, o celular também nos coloca em risco, né? Principalmente, Anne, nos casos de roubos ou furto dos aparelhos, porque a gente, claro, torce para que isso nunca aconteça, mas infelizmente é um risco. E você sabe o que fazer caso você tenha, infelizmente, seu aparelho levado por um criminoso? Não. Então, Não sei. É por isso que a gente pediu ajuda, tá? Para falar sobre esse assunto. A gente conversa agora com o especialista em segurança digital, Rodrigo Jorge, que já aparece aqui na nossa tela. Bom dia, Rodrigo. Seja bem-vindo ao Bom Dia RN. Já estou aqui com o celular na InterTV na mão. Um dos motivos para isso é porque você aí de casa vai participar, tem dúvida, quer fazer um questionamento? Envia para o nosso WhatsApp. 98856-1836. É esse número que aparece aí na sua tela. E quem vai fazer essa entrevista junto com a gente é você, né, Anne? É verdade. Olha, Rodrigo, eu tô aqui com o meu celular, eu tenho absolutamente tudo aqui. Tenho carteira do plano de saúde, conta bancária, eu tenho tudo. Se esse objeto desaparecer da minha vida hoje, eu não sei o que fazer. E se ele for levado por quem quer que seja, aí fica pior ainda, porque eu não tenho a menor noção de qual atitude tomar. Eu sei que eu vou prestar talvez um boletim de ocorrência, né? Fazer um boletim, registrar um boletim de ocorrência. Mas o que fazer, Rodrigo, para que, caso aconteça, proteger os meus dados aqui dentro? Bom dia, Rodrigo, bem-vindo. Bom dia, Anne, bom dia, Pedro, bom dia a todos telespectadores aí da InterTV. De fato, o pior momento para se pensar o que fazer é depois que perdeu o celular, é depois que foi roubado, que são as duas situações que geralmente acontecem aí da gente ficar sem celular, né? E para responder isso, eu começo falando que é necessário a gente pensar antes, sabe? Porque é necessário estar preparado, ou seja, preparar o seu celular, preparar a sua vida digital, preparar aquele dispositivo para, em um momento de perda ou roubo, ou até alguém que esqueceu, caiu dentro da piscina com o celular no bolso, né, e apagou o celular ali porque perdeu, tem que estar preparado para isso, porque se não, a pessoa não se prepara para isso antes, de fato, muitas vezes não tem o que fazer muito, né? Vai ter a dica que nós damos de mudar todas as senhas que estavam gravadas no celular em caso de perda ou roubo do aparelho. Então, você tem que ir lá no outro dispositivo e fazer a mudança das suas senhas, das suas redes sociais, né? Da sua conta de e-mail, de repente, que você tem gravado ali, se for um Android do Google, a conta geralmente se usa ali um Gmail, ou se for um Apple, utiliza-se outros e-mails também da própria Apple, enfim, ou da Microsoft, mas é bem importante a gente pensar agora, quem está assistindo aqui essa reportagem, essa entrevista, né? O que se pode fazer para evitar que na hora da perda do celular isso seja um problema. Aí sim a gente consegue ajudar mais as pessoas, porque depois, se não foram feitos procedimentos preventivos antes, não tem muito o que fazer, a não ser, de fato, sofrer ali com a perda de todas essas informações, como você comentou aí, Anne. Então, os cuidados têm que ser adotados desde já, né? Então, você que está nos acompanhando certamente está com o celular aí do lado, bem próximo. Então, Rodrigo, explica para a gente o que fazer então agora para proteger esses aplicativos que são mais comuns, como, por exemplo, o WhatsApp, que tem trocas de mensagens, e também os bancários, porque eu acredito que tem dinâmicas diferentes, né, em relação à proteção. Tem, na verdade, existe uma proteção única que os dois tipos de celular, hoje a gente tem no mercado brasileiro celulares Android, de vários fabricantes diferentes, mas que usam o sistema Android, e temos os celulares da Apple que utilizam o sistema iOS. Ambos os celulares têm uma opção de você fazer um backup na nuvem, tá? Então, por exemplo, eu tenho o meu celular Apple, que usa lá o iOS. Eu vou, dentro da configuração do celular, ele tem uma opção lá de backup. Eu vou solicitar que seja feito o backup na nuvem.
Algumas vezes, na verdade, a maioria das vezes, para que isso funcione bem, é necessário que o usuário pague uma mensalidade para aumentar o espaço de armazenamento disponível para fazer aquele backup. Mas isso é uma mão na roda. Por quê? Se você tem... Todos os dias o celular está fazendo backup online. Vamos supor que eu perdi meu celular iOS, tá? E eu comprei um novo, eu consegui um novo. Quando eu pegar o aparelho novo e colocar o meu usuário e senha naquele aparelho novo, todo backup do anterior, ou seja, aqueles sistemas, aquelas senhas, aquilo já vai vir para o meu aparelho novo. Então, se for o seu caso, você não vai perder nada se você tiver esse backup feito na nuvem. Nos dispositivos Android, que são a maioria aqui no Brasil, né, e de diversos fabricantes diferentes, o próprio sistema operacional Android também dá essa opção de ser feito backup no Google. Ou seja, ele te dá a opção de ser feito backup na nuvem. E uma vez que foi perdido esse celular, você pode remotamente, tanto no iOS quanto no Android, fazer o bloqueio desse celular, pedir que ele seja apagado os dados daquele celular, verificar a localização do celular, no caso de uma perda, ou seja, você sabe onde esqueceu, onde ele foi parar aquele celular, né? E também no Android, você consegue fazer a restauração do backup daqueles dispositivos, daqueles aplicativos, daqueles dados ali, sem gerar uma perda, um transtorno. Mas para isso é necessário o quê? Ser preparado antes, né? Porque se a gente, depois que perdeu, for olhar e não tiver sido feito o procedimento, nada disso vai ser possível se não for preparado antes, de fato. Aí fica mais difícil sem o aparelho, né, Rodrigo? A gente já começou a receber algumas perguntas. A Francisca Bezerra fez uma pergunta que eu gostei bastante. Ela é de Bom Jesus, no interior do estado. Coisa boa, um abraço aí para Bom Jesus. Ela perguntou, como saber se o celular foi clonado? Eu acho essa pergunta muito relevante. Boa. Sabe por quê? Boa. Porque uma coisa é você perder o aparelho. Verdade. Mas quando você tem um celular clonado, seu celular foi roubado, mas continua com você. Seus dados que foram embora. É possível fazer essa busca de uma forma segura? É uma boa pergunta, Francisca. Muito obrigado também. Um abraço aí para todo mundo de Bom Jesus, né? Não existe clonagem de celular, tá? Isso é um mito aí, é um nome que se criou. Mas, por exemplo, existe roubo de WhatsApp. Então, as pessoas roubam e sequestram o seu WhatsApp, que passa a funcionar no outro aparelho e deixa de funcionar no aparelho da pessoa dona daquele número, né? Então, vamos supor que eu tenho um número aqui, 9991234, e o meu WhatsApp está comigo e, de repente, ele passa a funcionar no aparelho de um atacante, de um malfeitor, de um criminoso aí digital que vai pedir dinheiro no meu nome. Nesse caso, não é um clone, é um roubo de conta. O que acontece nos celulares Android, muitas vezes, no iOS isso não acontece, é muito raro, é praticamente inexistente, mas nos celulares Android existem muitos vírus para esses celulares. Então existem celulares que são invadidos, e aí sim não é uma clonagem, mas muitas vezes o aparelho ele está invadido, onde o atacante, aquele malfeitor, ele está remotamente, ou seja, a partir da internet, recebendo os dados do que acontece no seu celular. Então, ele pode capturar o que você digita numa conversa de WhatsApp, ele pode capturar uma senha bancária, ele pode usar o seu celular como escravo, ou seja, ele coloca uma aplicação para rodar no seu celular para disparar ataques contra outras pessoas, né? Quantas vezes a gente já viu casos de gente que fala assim, gente, eu não mandei mensagem para ninguém, o meu celular está mandando mensagem sozinho. E aquela mensagem, geralmente, é uma mensagem fraudulenta, uma mensagem de um golpe, né? Clique aqui, enfim, você ganhou tal coisa, isso o aparelho manda sozinho. Por quê? Porque foi instalado naquele aparelho Android, tá? Em 99,9% dos casos, algum tipo de vírus. Por onde vêm esses vírus? Esses vírus eles chegam através de aplicações que a gente baixa na loja da Play Store, lá do Google, sites que a gente navega a partir daquele telefone, porque um site ele pode ter um vírus e pode invadir o nosso computador, o nosso tablet, o nosso celular só de navegar naquele site, tá? Então isso é possível. Então não existe clonagem, mas existe celular que está invadido. Para isso eu recomendo que todos os telespectadores, todos os usuários de celulares Android
utilizem um antivírus, um anti-malware. Existem diversos antivírus aí disponíveis. Os gratuitos não são bons, então não se iludam, porque ninguém que vai dar um antivírus de graça para o seu celular vai ser bom, tá? Você vai pagar R$8 por mês, que seja R$10 por mês, mas imagine que aquilo ali vai te dar paz e segurança no momento que você perdeu o seu celular ou que você navegou num site, o celular está protegido. Porque esses antivírus também, Anne e Pedro, eles vão ajudar no momento da recuperação do celular em caso de perda. Ele te ajuda a localizar, ele vai garantir que o seu celular vai ser criptografado e não vai ter os dados obtidos por aquela pessoa que te roubou o celular. Então, esses aplicativos de segurança do celular, que são os antivírus, eles são altamente recomendados e vão ajudar também no caso da perda. Mas, só para voltar na primeira pergunta rapidamente ali e fazer um link com isso, né? Se perdeu e não tem backup, não tem muito o que fazer. Vai ser aquele trabalho de ir aplicativo por aplicativo, a senha que a gente não lembra porque está gravada, vai ter que ir, esqueci minha senha, clicar, vai receber no e-mail, vai gerar uma nova senha, ou por SMS, o que é um transtorno, né? Porque às vezes a gente precisa fazer um acesso numa conta bancária para fazer um pagamento, a gente precisa fazer algumas coisas e aí vai levar um certo tempo. O maior de tudo é o transtorno que o usuário passa para recuperar tudo isso, se não tiver o backup na nuvem ali. É incrível, né, Rodrigo e Anne, como a sociedade evoluiu através do avanço tecnológico e a criminalidade, infelizmente, acompanhou esse avanço, né, chegando aí, inclusive, nesses ambientes. O senhor falou sobre o uso de aplicativos, né, antivírus, para proteger o celular. O Edivaldo, ele não falou de onde é, mas fez uma pergunta que entra nesse contexto. É bom ter um aplicativo com rastreador? Isso, de certa forma, pode facilitar nesse processo de recuperação do aparelho roubado, mas também na preservação desses dados? É possível, sim, é bom. O próprio Android, tá? E a própria Apple já possui a função de rastreador. Se você registra o seu celular Android com uma conta do Google e você acessa no Google, você vai rastrear esse celular. Isso, de fato, já existe. No entanto, esses aplicativos de segurança, como os antivírus aí existentes, eles também trazem essa função, porém até mais avançada, né? Uma coisa que acontece no Android é que é mais fácil para o malfeitor, quando rouba o celular, ele acaba apagando o celular, ele acaba fazendo a formatação, como chama, e aí esse dispositivo perde função, porque ele desconecta da internet o celular, ou seja, removendo o chip e desligando o Wi-Fi, aquela ferramenta de rastreamento e para apagar o celular remotamente não vai funcionar, e ele vai estar com acesso ao celular para poder formatar, fazer o que quiser. Inclusive hoje, para melhorar a vida e ser mais seguro, existem celulares, existem umas opções de chip que as operadoras oferecem, chamado eSIM. O que é o eSIM? O eSIM é um chip virtual. Você lê um QR Code e instala o chip. Não tem mais aquele chip físico que a gente usa na maioria dos telefones. Daí, quando você tem o celular perdido ou roubado, o atacante ele não consegue remover o chip. Então, aquele aparelho ele vai estar sempre conectado na rede da operadora, o que vai facilitar o rastreio e a remoção. E aí é uma outra recomendação também preventiva. Se o seu aparelho suporta eSIM, que é o SIM eletrônico, né, digital, esse do QR Code que eu falei, e a sua operadora, que a maioria das operadoras oferecem, opte pelo eSIM, que realmente vai ajudar no caso de uma perda. Mas o que a gente vê é que quando é roubado, quando é perdido é bom, porque você vai localizar, vai ligar naquele local onde você esqueceu, se é no Uber, se é no transporte coletivo, se é no shopping, no restaurante, você vai saber onde está o seu celular através dessa opção de rastreamento. Porém, se for um roubo, o ladrão ele já sabe como desligar o aparelho, como remover o chip, como formatar, e ele faz isso muito rapidamente, para ele não ser rastreado, né? E aí não tem muito o que fazer. Ok, Rodrigo, muito obrigada por ter nos trazido tantas informações, muito importante, porque é algo que a gente não vive mais sem, né?
Eu sei que tem algumas pessoas espalhadas aí pelo mundo, algumas poucas pessoas que não vivem que vivem sem o celular, mas a maioria, não é? Somos dependentes agora desse negócio. Muito obrigada, Rodrigo Jorge, por sua participação. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado por trazer um assunto importante, tá? Um bom dia para todos do RN. Um bom dia para você também.